Vamos à nossa prece, pedir à nossa irmã Flavinha que possa fazer a nossa prece da noite de hoje. Senhor Jesus, amigo certo das horas incertas, estamos, Senhor, novamente reunidos em torno do seu Evangelho, estudando, Senhor, o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. Um capítulo tão difícil, Senhor, de colocar em prática, mas estamos aqui na nossa busca, no nosso estudo, na nossa tentativa de melhorarmos nessa encarnação, de acordo com seus ensinamentos. Que os nossos amigos espirituais fiquem do nosso lado, nos ajudem, nos auxiliem, nos dê sustentação nos nossos momentos de fraqueza. Que nós aprendamos, Senhor, todo dia um pouquinho do seu Evangelho e que possamos sempre, sempre, sempre tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Jesus nos abençoe, esteja conosco, do início ao fim desse estudo, e diariamente, Senhor, nos dando sustentação. Que assim seja. Obrigado, Flavinha. Vamos, então, à nossa leitura do Evangelho de hoje. Como nós colocamos lá, né, estamos no capítulo 11, no item 9. Ok? Sim. Quem pode ler para a gente? Pode ler, Suzy, por favor. É até bom que eu estou com sono danado, Ótimo. aí eu não durmo. Então, capítulo 11, item 9. Isso. O amor é de essência divina. E do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tendesse a diminuí-la e, muitas vezes, atingindo proporções sublimes. De fato, né, não existe aquele que não possa nutrir esse sentimento por alguém ou alguma coisa, né? Nós estávamos até falando antes do estudo, né, com a Vera, né? A questão da afeição que a gente desenvolve com os nossos animais, né? E muitas pessoas, não só com animais, né, mas também com objetos, né? Quantas pessoas têm um determinado apego com um determinado objeto que carrega a sua vida inteira, né? Passa da infância, vai para a adolescência, vai à fase adulta, envelhece com aquele objeto próximo dele, né? Até às vezes aquilo o identifica. Isso é muito interessante. A ponto até que tem casos, né, de desencarnados, quando se querem fazer reconhecidos, apresentam aquele objeto que muito era do seu apreço, né? E as pessoas imediatamente se ligam à pessoa, né? Teve um caso em que um espírito quis se mostrar presente, ele mostrou apenas um carramanchão que ela usava, né, no pescoço. E imediatamente sabiam que era da fulana lá que só usava aquilo ali, acabava virando uma identidade. Então, muitas das vezes é isso, né? Nós buscamos essa vinculação, né? Esse aprimoramento do sentir. E, à medida que nós vamos evoluindo, né, sublimando esse sentimento, nós vamos dando o devido peso, né, adequado a cada situação. Mas o importante é que esse sentimento seja burilado, seja aprimorado, seja sublimado, porque isso identifica, de fato, o quanto nós já compreendemos e aplicamos os ensinos de Jesus em nossas vidas, né? Tudo bem? Alguém quer comentar algo? Então, vamos adiante. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos cujos corações estão abundantes de amor
e que despendem tesouros desse amor sobre animais, plantas e mesmo objetos materiais. Espécie de misantropos, lamentando-se da humanidade em geral, resistindo contra uma tendência natural de sua alma, que procura ao redor de si o afeto e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas, façam o que fizerem, não poderão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações em sua criação. Esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora muitas vezes oprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que constroem afetos sinceros e duráveis, e vos ajudam a transpor a estrada escarpada e árida da existência humana. É isso. Esse é um outro sentimento que nós temos certeza, né? É esse amor, né? Nós temos esse germe desse amor em nós, por quê? Porque nós somos fruto do amor mais puro que possa existir, que é o amor de Deus, né? Nós somos frutos desse amor. Então, ele existe em nós. Nós somos dessa essência. Só que não é um sentimento pronto. Ele precisa ser construído, ele precisa ser elaborado, ele precisa ganhar expansão. E isso só se dará pelo nosso esforço, pela nossa experiência, pelas nossas vivências, pelo nosso conhecimento e a aplicação disso tudo nas nossas vivências. Então, esse amor ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando entendimento, identidade, né? E nós saímos, sim, da condição do instinto, porque é o sentimento de preservação, e chegaremos até o sentimento maior, mais completo, que é este amor que o Evangelho está nos falando. E eu costumo dizer que as virtudes, elas não são apenas uma coisa estanque uma das outras. Elas compõem o mosaico que, ao final, nos demonstrará esse amor. Porque o amor tem o componente de todas as virtudes. Quem ama tolera, quem ama é paciente, quem ama é benévolo, quem ama é indulgente. Todas as virtudes, elas, à medida que vão sendo sedimentadas em nós, elas vão compondo esse sentimento maior, que é o amor que o Evangelho nos fala aqui, né? Então, é muito interessante nós entendermos isto, porque isso também nos consola muito. A gente, às vezes, se pega falando assim, ai, que espírita sou eu, né, que não tenho paciência com meu irmão. Ah, que espírita sou eu, que não consigo ser indulgente, que não consigo fazer caridade. Calma, nós estamos montando o mosaico. Primeiro, ele precisa ser conhecido, entendido, escolhido e vivido. Quando nós estivermos vivendo em plenitude aquele pedacinho do mosaico, passamos para outro. E assim um acaba se tornando degrau para alcançarmos o outro, né? Imagine quando nós estivermos efetivamente vivendo plenamente a paciência, por exemplo. Olha como ela vai me ajudar a alcançar outras virtudes, como a tolerância, por exemplo. Então, assim nós vamos, gradativamente, como nos fala aqui o Evangelho, nos aproximando desse amor, né? Porque ele ganhará cada vez mais, por meio dessa compreensão, espaço em nossas escolhas, né? Passaremos a fazer escolhas mais felizes. Tudo bem? Podemos seguir, gente? Vamos lá adiante. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros também partilhariam de afetuosas simpatias das quais sentem ciúmes. Pobres irmãos, é vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes
ou de amigos, e todos os outros são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que ameis gradualmente a todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas ela se completará. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E vosso planeta, destinado a um progresso próximo, por sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da divindade. Ok, perfeito, né? Esse Perfeito. comentário aqui, né? Não tem nem muito que nós falarmos sobre ela, tão claro que ele é. Então, sim, existem pessoas que não alcançaram ainda esse entendimento e são contrárias à proposta da reencarnação, né? Tudo bem, é o estágio, gente, de cada um. Nós não precisamos ficar aborrecidos, não precisamos virar as costas, não precisamos nos odiar uns aos outros por pensarmos diferentes. O que nós temos é que compreender. Simples assim. O fato de nós não concordarmos não nos torna inimigos uns dos outros. Basta que a gente entenda, né? Mas também, para que possamos viver em harmonia, também não significa que temos que aceitar, ou seja, passar a incorporar aquilo que nós discordamos. Não concordo com isso, ok, você pensa dessa maneira, beleza, nesse ponto a gente diverge, mas existem tantos outros que nos aproximam. Então, é como fala o Evangelho, vamos nos ater, então, àquilo que nos aproxima e deixemos o que é divergente para que cada um cuide, porque nós não vamos mudar ninguém. Como eu disse aqui, Deus quer que nós alcancemos esse sentimento, mas ele não nos dá de graça. Então, o fato dele querer não suprime a nossa vontade e o nosso esforço para alcançar. Porque isso tem que ser resultado de quê? Do nosso esforço, da nossa aquisição, né? Eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Lúcifer. Existe uma série no Netflix, Lúcifer. Qual é a história? Vou dar um spoiler aqui. Eu assisti. É a teoria dos anjos caídos, né, em que Lúcifer, que era lá o senhor, o gerente lá do inferno, ele abandona lá, tira umas férias do inferno e vem para o mundo dos homens. E começa ali uma série de descobertas. E por que eu estou falando isso? Porque nessa proposta, né, do filme e dos Anjos Caídos, esses anjos teriam sido já criados perfeitos por Deus. E eles, então, se revoltam contra essa paternidade, né, de Deus e querem ser maior que Deus. Por isso, eles, então, são chamados anjos caídos, né? E eles, então, nessa relação com o homem, ele começa, então, a descobrir coisas que ele desconhecia. Sentimentos, né? Valores, e ele começa a se modificar, ele vai se modificando. É muito interessante, é engraçado, né? Tem umas coisas bem interessantes lá. Mas se a gente tiver esse olhar que hoje a doutrina espírita nos apresenta, nós vamos descobrir coisas interessantes ali. E isso é só para ilustrar, tá, gente? Claro que não tem nada de doutrinário lá. É só para que a gente possa pegar um caso e fazer uma reflexão. Por quê? Dado isso que ele está nos dizendo aqui nesse parágrafo, né, do Evangelho,
Então, Deus, sim, Deus quer. Deus quer que nós alcancemos esta condição, mas Ele não vai nos dar de graça nada. Nós teremos todas as oportunidades para descobrir, desenvolver e absorver pelo nosso esforço. E é graças a essas experiências que nós entendemos. Porque, pegando aí a história da série, tem coisas que ele não entende. Por exemplo, como uma pessoa pode abrir mão de coisas que iriam lhe favorecer para ajudar o outro. Ele não consegue compreender isso. Por quê? Porque ele nunca viveu essas experiências. E no momento que ele começa a viver, ele começa a descobrir que agindo assim seria melhor. Ou seja, ser menos egoísta é melhor do que ser egoísta. Então, por isso que Deus não nos dá nada, a não ser as oportunidades. Porque é através dessas descobertas que nós nos modificamos. E aquilo que nós não vivemos, nós não somos capazes de medir, nem de saber se é bom ou ruim para nós. Então, a beleza do amor de Deus se demonstra aí. Aí a gente entende, caramba, se Deus é tão perfeito e Ele só é amor, mesmo nas minhas dificuldades, Ele me enviou para que isso seja bom para mim. E eu preciso descobrir qual é essa motivação. E aí vem a questão, né, da resignação. Quando nós compreendemos essa posição divina em nossas vidas, a gente não se revolta, a gente não se desespera, porque a gente passa a ter certeza de que Deus, sim, se me enviou aquilo, se não foi algo que eu construí, né, foi algo que surge na minha vida, então é porque Deus, assim, está colocando essa experiência e que, de alguma maneira, ela vai me tornar uma pessoa melhor. Mas eu preciso ter essa leitura, eu preciso descobrir isto, né? E aí que está a arte do viver, né? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Vamos adiante. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que é possível ser feito. Perfeito. Alguém gostaria de comentar esse parágrafo? Então, ele nos diz aqui que o caminho do sucesso é não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. Ok? Esse é o caminho do sucesso. E somado a isso, para tirar 10, faça ao contrário. Entendeu? Então, se alguém, de alguma maneira, fez algo contra você, faça alguma coisa em benefício daquela pessoa. Façamos o bem sempre, preferencialmente, exclusivamente, prioritariamente, escolhamos fazer o bem. Não importa se a pessoa vai reconhecer, se não vai reconhecer, se vai agradecer, se não vai agradecer. Não importa, nós não temos que ser movidos por isso. Nós temos que ser movidos pela satisfação de, naquela oportunidade, ter sido instrumento de fazer algo de bom para o outro. Ponto. Se agradeceu, se não agradeceu, não importa. E isso, muitas das vezes, causa muito desestímulo que eu percebo nas pessoas. As pessoas dizem, eu fazer alguma coisa para fulano? Para quê? Nem muito obrigado. É um ingrato, aí vem, né? É ingrato, é isso, é aquilo. Por quê? Porque eu estou preocupado
no retorno do bem que eu fiz. De alguma maneira, eu quero receber um retorno. Então, nós temos que nos despir disso. Pude ajudar? Ótimo. Ah, ótimo. Fiz o bem? Ótimo. Se a pessoa nem me conhecer, não tem problema nenhum. Porque o bem ficou registrado. E quanto maior o desinteresse, maior o valor desse bem. Então, é isso que nós temos que cultivar e exercitar, porque é um exercício. No início, nós vamos fazer, vamos esperar a retribuição, tudo isso vai acontecer. Mas depois, com essa compreensão, com essa vivência, nós vamos estar, quer saber, não precisa me agradecer, não. Ó, vai lá, faz, mas não diz que fui eu que fiz. Né? Faz o bem, ó, não precisa dizer que fui eu que fiz. Está lá no Evangelho, né? A beneficência. Então é isso, gente. Nós temos que nos acostumar a agir dessa maneira. E aí nós vamos ter um tesouro no céu, com certeza. Né? E essa paz que tanto queremos, essa serenidade que buscamos, vai estar sempre presente em nossos corações. Né? Vamos adiante? Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas virtudes filhas do amor. Não deixeis, pois, de ouvir as palavras de João Evangelista. Vós o sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele só repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Ok, maravilha, né? De mensagem, né? Muito acolhedora e reconfortante. Mas sabemos que isso é difícil. Sabe por que é difícil? Porque esse amor ainda não vibra em nós. Ele existe, mas ele ainda não vibra. Porque ele precisa de ser movimentado. E cabe a nós essa movimentação. Então, gente, vamos nos abrir para o bem. Vamos buscar ali mais próximos de nós aqueles a quem eu posso fazer o bem. Às vezes está dentro da nossa casa, às vezes é o vizinho, às vezes é o porteiro. Ou seja, aqueles por onde nós passamos ou passarmos, todos são esses objetos que vão nos ajudar, objetos no bom sentido, tá, gente? São os atores, né, que vão nos permitir o exercício do bem. Então, não vamos nos acanhar quanto à prática do bem. Vamos fazer o bem. Esse é o caminho. Quanto antes nós iniciarmos nessa jornada, melhor para todos nós. Mais rapidamente, vamos fazer com que esse amor vibre. Vamos, né, abrir espaço para outras virtudes, né, que tanto desejamos, mas temos dificuldade de fazê-las emergir, né? Então é isso. Essa mensagem do Evangelho, ela é muito linda, né? Porque ela vai efetivamente nos mostrando o caminho que todos nós podemos trilhar e chegar ao mesmo resultado. Mas o passo é de cada um. A velocidade, a tenacidade, o empenho é de cada um. É aí que vai fazer a diferença, né? Não só na busca, mas também no alcance dos benefícios que essa trajetória nos dá. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos nós. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imerso.
Imenso. Um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada, tornando-se o Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Essa mensagem é de Fénelon, Bordeaux, 1861. Então tá aí, né? Estamos vivendo aí o período de transição para a regeneração, né? E temos ainda muita dificuldade na vivência, né, desse sentimento por excelência, que é o amor. Mas será por ele que nós levaremos também, elevaremos, né, o nosso planeta à condição de um mundo feliz, de um mundo celeste, quando todos aqueles que aqui habitarem tiverem esse sentimento no mais alto grau. Então a gente fala na expectativa, o planeta vai mudar, vai cair um meteoro, vai vir não sei o quê, vai... Não. A transição vai acontecer pelo sentimento. Quanto maior for o nosso entendimento e a nossa busca pela vivência fraternal e amorosa de uns com os outros, esse será o sinal de evolução do nosso planeta. Enquanto nós estivermos buscando ou esperando sinais físicos, não vamos enxergar a transição planetária. Quando nós enxergarmos a transição moral, aí sim nós estaremos dando um passo qualitativo no processo evolutivo. Uma linda lição de Fénelon, muito boa. Alguém quer comentar algo antes de nós entrarmos no próximo item? Então, vamos adiante. Item 10. Item 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem através de minha voz: amai muito para serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Praticando essa sábia máxima, elevar-vos-ei de tal forma acima da matéria que vos espiritualizareis antes de vosso despojamento terrestre. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, passastes a ter uma certeza: o avanço na direção de Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Deveis elevar-vos bem alto para poderdes julgar livres das opressões da matéria e não condenar o vosso próximo antes de ter dirigido vosso pensamento a Deus. Ok, né? Essa mensagem, então, ele já está nos chamando a atenção do papel que a doutrina espírita, né, e o conhecimento dos espíritos, que os espíritos nos trouxeram, nos ajuda nesse processo. Antes, nós tínhamos muita dificuldade, de fato, de entendermos como se processa esse amar, né? Esse amar ao próximo, quem é o próximo, que benefício isso, por que eu tenho que fazer aquilo. Hoje, ele fala aqui, né, com os estudos, né, que a doutrina espírita nos traz, esse olhar ele já não é mais tão fechado. Nós já conseguimos entender com mais clareza, mesmo que ainda com dificuldade de transformar o conhecimento em ação. Mas já demos um passo na busca do conhecimento. É um passo. A transformação são passos seguintes. Ninguém vai dormir hoje, né, de um jeito e acordar amanhã de outro. Não é assim que funciona. Mas tenha certeza que se nós levarmos a sério e entendermos esses conselhos, esses ensinamentos, como diretrizes da nossa vida, tenha certeza que amanhã eu buscarei agir diferente com as situações que se me apresentarem. Se nós estamos apenas lendo, mas não buscando absorver, aí o amanhã será um dia comum.
Mas a cada novo dia não deve ser um dia comum. Deve ser um dia interpretado e vivido como mais um plantel de experiências, em que Deus vai me dar a oportunidade de exercitar tudo isso que nós estamos vendo aqui. Das virtudes, de perdoar, de ser indulgente, ser caridoso, né? De levar uma palavra amiga, de emprestar o nosso ombro para que alguém se console. Tudo isso são oportunidades que o dia de amanhã nos trará. E como nós estaremos diante dessas situações? É isso. Então, o Evangelho, ele é um estudo que sempre nos prepara para as experiências que virão. E os livros dos Espíritos, as demais obras, elas nos trazem a informação e o conhecimento para que, diante da experiência, nós tenhamos uma visão alargada e o coração abrandado, né? Amolecido, para que nós tenhamos a ação benevolente, né? Para com todos. Podemos seguir? Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que se quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos para abrandá-las. É olhar a grande família humana como a sua, uma vez que reencontrareis essa família num certo período, em mundos mais avançados. Pois os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados à elevação ao infinito. Por isso não podeis recusar a vossos irmãos o que Deus prodigamente vos dá, porque de vossa parte estaríeis bem cômodos se vossos irmãos vos dessem aquilo de que teríeis necessidade. Portanto, dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, todo justiça. Perfeito, né? Já até comentamos alguma coisa antes da leitura desse parágrafo. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos nós. Crede que esta sábia fala: amai muito para serdes amados. Fará seu caminho. Essa sábia fala: amai muito para serdes amados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue uma estrada fixa, invariável. Mas vós que me escutais, já estáis a adiantar-vos. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos atrás, verdade. Mudastes de tal forma, para vosso proveito, que aceitais, sem contestar, um grande número de ideias novas sobre liberdade e fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar em vosso cérebro. É o quê? É a lei do progresso, né? É, Então, é natural que assim seja, mas também não vem de graça. Por isso eu vejo com tanta relevância, né, o estudo que a doutrina nos dá. Não por a questão religiosa, não é isso. É porque nos faz pensar diferente, nos faz ter um olhar sobre as coisas, né, mais amplo, mais cristalino. A gente vê além, né? E isso nos ajuda muito. Então, a doutrina espírita ela não é um conhecimento para que a gente desenvolva apenas a nossa religiosidade. Ela é secundária. A religiosidade ela surge de uma maneira natural, secundária. Porque, à medida que nós vamos compreendendo essas verdades, esses conhecimentos, né, que a doutrina nos trouxe, nós vamos enxergando Deus muito mais presente,
muito mais concreto, né? E aí sim, a minha relação com ele se fortalece. É essa religiosidade que se espera. Não vamos contar com religião nenhuma, porque religião é construção humana. Todas as religiões são construções humanas. E a doutrina espírita, eu sempre falo isso, ela não veio para ser uma religião. Ela veio para trazer uma ciência que tem por base a filosofia para explicar as coisas. Tanto que ele diz que o Espiritismo é o futuro das religiões. Então, ele não veio nem derrogar ou acabar ou destruir nenhuma religião, mas ele veio trazer bases, entendimento, que levará forçosamente a mudanças nas religiões, porque os homens vão mudar. Como as religiões elas são criações humanas, se o homem muda, a compreensão religiosa muda. É natural isso. E nós veremos, né? Não sei se nessa encarnação, acho que não, mas veremos no futuro, né, essa maior aproximação das religiões nos seus princípios comuns. A reencarnação ela deixará de ser um ponto de divergência e passará a ser um ponto de convergência, né? Então, é desta maneira, né, que nós, hoje, né, simpatizantes, estudiosos, estudantes, né, do Espiritismo, temos não só esse benefício, essa vantagem, mas também uma grande oportunidade e responsabilidade naquilo que estamos tendo contato, né? Podemos seguir? Vamos adiante. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade do mundo inteligente. Dos Que essas espíritas, né? ideias respondem a tudo o que há. Suzy, não sei se a sua tradução está dessa maneira, mas diz aqui, ó, constante nos ditados espíritas. O que eu falei? Espíritos. Aqui está nos ditados dos espíritos. Pois é, mas isso muda bastante, né? Porque quando ele fala dos ditados espíritas, né? Tem duas leituras aí. Uma dessa que ele pode trazer, né? Que são aquilo que os espíritos trouxeram, ou da compreensão dos espíritas, né? Mas vamos seguindo a sua tradução. Vamos lá. Então, tá espíritos também, Mauro. A de Flávia... Os ditados dos espíritos. Fica com sentido, sim, Mauro. Porque o meu é igual de Flávia, é espíritos também, que está escrito. É o meu igual do Mauro. O meu é espíritas. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, é maiúsculo. É que essas ideias respondem a tudo que há de divino em nós, em vós. É que fostes preparados por uma semente fecunda, a semente do último século, que implantou na sociedade grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Através desse amor, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, estender-se-ão as mãos desde os confins de vosso planeta. Reunir-se-ão para se ouvir e se amar, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desacordo entre os povos. Ok. Na minha tradução, né, eu vou até ler aqui para que a gente possa ter uma outra visão, né, da mesma fala. Aqui diz assim: hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo,
Vede com que rapidez as ideias da justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em nós, em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos, aí coloca com E maiúsculo, né? Os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Então, bem diferente, né? bem diferente, né? Pois é. Então, ele nos fala aqui, né, desse momento que virá e que faz parte dessa construção, né, que estamos falando aqui. Esse mundo virá, mas nós somos agentes dessa transformação. Eu não posso simplesmente esperar que o mundo melhore e depois eu venha. Eu estou aqui para dar minha parcela. E qual é a parcela que eu posso dar hoje? Então, vamos fazer isso. Se é o que eu posso fazer, vou fazer isso. Tem pessoas que não... Por exemplo, né, um trabalho belíssimo. Temos irmãos cegos. Muitas obras ainda não estão traduzidas para o Braille. Então, eu posso gravar esse livro, essa obra, em áudio para que ele possa ter acesso. Eu estou fazendo um grande bem. Né? Existe um serviço hoje disso, vocês sabiam? É o livro falado. A pessoa faz um curso para apresentar a técnica, né? E a pessoa leva os livros para casa e vão gravando, entregando lá. E vai se fazendo um acervo, né, de livros falados, justamente para esses irmãos que têm a dificuldade visual, né? Então, veja como as coisas são. Então, a doutrina espírita, de fato, como ele fala aqui, né, ele nos alarga a ideia de justiça e de renovação. Por quê? Porque é o nosso processo de mudança. E é esse o caminho que nós deveríamos nos interessar, né, para empreendermos aí todos os nossos esforços. Podemos seguir? Alguém quer complementar algo? Diga, Carlos. É só uma dúvida mesmo. Quando ele fala que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que plantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Ele está se referindo ao século passado realmente ou os ensinamentos que vieram antes? Lembrando que ele está falando aqui lá em 1800 e alguma coisa, né? Isso aqui foi escrito lá na época de Kardec. Então, realmente, naquela época, né, houve uma grande transformação. Né? Ele diz aqui, é que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, as ideias que os Espíritos trouxeram. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Quais foram as grandes ideias, né, de progresso que surgiram no século passado, à época de Kardec? Foi o iluminismo? O iluminismo. Foi aonde houve a preparação, lá na França, mais especificamente, para que pudesse, na sociedade, absorver os conhecimentos novos que viriam. Se a ciência, se a arte, se a filosofia,
né, todos esses conhecimentos não tivessem sido ganhado espaço naquela época, nós não teríamos espiritismo hoje, não. Porque a igreja ia sufocar. Kardec ou ia para a fogueira, ou ele ia dizer que tudo que ele falou foi mentira. Então, precisava que aquilo chegasse. Então, foi isso que ele falou aqui. Esse foi o preparo. Essa foi a sementeira, né? Que implantou naquela sociedade a grande transformação, a grande parcela desse processo de mudança. Com isso, então, Kardec pôde vir, pôde se debruçar sobre os fenômenos, teve a liberdade de escrever sobre aquilo sem ter ameaça de ir para o fogo. É porque os livros, muitas obras, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que foi enviado lá para a Espanha, foram queimados. Né? Então, se Kardec estivesse lá, ele também estaria ali, né? Então, veja como as coisas foram orquestradas. Então, é nesse sentido, Carlos, que está dito aqui essa frase. Ficou claro ou não? Show. Ficou sim. Era dúvida mesmo. Obrigado. Beleza. Obrigado a você. Vamos então, Suzy, terminar aqui a nossa mensagem? Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito no Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século que virá, o milagre da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação bem compreendida desta máxima: amai muito para serdes amados. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Isso aí. Então, Sanson foi aquele, né, que Kardec evocou logo após o desencarne, né? E durante o velório, ele foi evocado numa sala à parte lá e já estava dando lá com lucidez a sua comunicação. Então, essa mensagem aqui, ela fecha exatamente, né, o sentido do que nós estamos aqui falando. Claro que temos que amar, né? Todo o bem que nós fizermos se converterá em nosso benefício, mas que nós possamos fazê-lo sem interesse, sem nenhuma contrapartida, pelo simples desejo de exercitar o bem em nós. Isso terá um valor incalculável, né? Onde quer que estejamos. Mas, graças a Deus, nós estamos, pelo menos, já na busca, né, desse entendimento, desse conhecimento, para que, no amanhã, que ele seja o mais próximo, possamos vivenciá-los em plenitude. Como o próprio Sanson diz, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas dizem que vai valer a pena. Então é isso, né? Que a gente possa se esforçar ao máximo para que nós possamos sempre fazer o bem e que das nossas mãos não surjam escândalos, né? Vamos então fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Hoje a lista está pequena, hein? Vamos lá, alguém? Então vamos. Posso fazer, Mauro? Oi, Cris, pode, por favor. Senhor Jesus, amado Mestre, queridos amigos espirituais que estiveram presentes, nos auxiliando no estudo desta noite, queremos agradecer por todas as bênçãos que recebemos no decorrer de nossa encarnação, pela oportunidade de estarmos tendo esse estudo, esse conhecimento, a oportunidade de nos melhorarmos. Que esse amor do qual nós falamos hoje possa ser exercitado dentro de nós, que possamos colocá-lo em prática. Pedimos bênçãos para aqueles que não puderam participar do estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, um beijo, uma boa semana para todos, tá bom? Amanhã lá na Boa noite a todos.
e da Boa noite rádio. a todos. Que Jesus dê uma semana de muita paz para todos, tá bom? Um beijo grande. O Valdemir não Toma. participou hoje, Mauro. Ele está Tchau, fazendo querido. palestra? Boa noite a todos. Oi? O Valdemir não Tchau, boa participou, ele está noite. fazendo palestra? Não sei, acho que não. Acho que teve problema com a internet mesmo. Ah, tá. Porque ele me avisa, quando é palestra, ele me avisa. Então, ele deve ter tido falta de luz, alguma coisa lá na área dele. Então tá bom. Tá bom? Aí tá bom. Beijo, gente. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, Paloma. Um beijo, Boa noite. querida. Com Deus. a todos. Ah. Tchau, tchau.